vamos falar agora de alimento, falar de carne bovina, falar de mercado do boi gordo. Olha só, vamos conversar agora ao vivo pela internet com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Alcides, sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa, no canal do Boi. Eu estava olhando alguns dados interessantes em relação à pecuária de corte, vou começar falando a respeito mais em torno do que vem ocorrendo para o pecuarista, mas nós temos muita estabilidade no mercado, essa impressão que nós temos tido, e talvez com uma escala de abate para a indústria que está, de certo modo, dentro de uma normalidade. Como é que você avalia esse momento nessas relações? Alcides, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer para o time da Scott Consultoria estar aqui com vocês, viu? E é isso mesmo, nós estamos, considerando a Praça Pecuária de São Paulo, que é a praça balizadora, nós estamos há 33 dias com preços estáveis, tá? Sem mudança. E as variações têm acontecido nas praças, entre aspas, né, periféricas, né, onde o consumo de carne é menor. Então a gente está agora num momento de tranquilidade, mas o consumo deve, vamos dizer assim, a escala de abate que eu tenho hoje é suficiente para atender a demanda. Então, agora com o pagamento de parcela de 13º salário, bonificação de final de ano, a gente imagina que o consumo de carne melhore, né? E em função disso a gente vai ter alguma movimentação no mercado físico também. E, Alcides, falando a respeito dessa movimentação esperada para o final do ano, nós tivemos a divulgação na manhã de hoje da Confederação do Varejo, que é uma confederação que reúne informações do setor varejista, e esse setor ele promete ter uma geração de empregos temporários mais elevada neste final de ano de 2023. Eu estava olhando aqui os dados e essa confederação espera uma elevação aí que deve ser a maior dos últimos 10 anos, uma alta de 5,5% frente ao que ocorreu ano passado. 43% inclusive é na área de supermercados e hipermercados. Essa informação que mexe, né, com os valores que vão ser de remuneração das pessoas, gente voltando para o mercado de trabalho, como é que isso atinge nas duas pontas? Tanto porque vai gerar mais na área de supermercados, mas também de ter mais recursos disponíveis para a população. Como é que isso atinge o consumo de carne bovina, no seu entendimento? Bom, essa é uma boa notícia, não é? Embora sejam empregos temporários, mas é maior distribuição de renda, não é? E essa expectativa de ter mais emprego nos supermercados é porque a gente espera que o consumo de alimento melhore com esse dinheiro que entra para essa massa salarial. E com relação à carne bovina em particular, quanto melhor a renda, maior o consumo, sabe? Quer dizer, se eu tenho dinheiro, eu prefiro a carne bovina do que a carne de frango, a carne de suíno, etc. Tá? Se bem que todas essas proteínas são muito boas, e o brasileiro hoje come todas elas, né? Ele se alimenta de todas elas, inclusive tilápia, ovos, leite, etc, etc. Mas essa quantidade, acho que a estimativa tem entre 150 e 200 mil postos de trabalho abertos, e esse dinheiro deve refletir no aumento de consumo de carne. É o que acontece normalmente, é o que se espera que aconteça esse ano, bem melhor do que nos últimos anos que a gente viu com pandemia, mudança de governo, essas coisas todas. Tá certo. Alcides, um outro fator aqui falando sobre demanda de carne bovina brasileira, as exportações brasileiras nos 7 primeiros dias do mês de novembro, os 7 primeiros dias úteis, vem com um volume um pouco melhor. O valor da tonelada está mais baixo, esse é um cenário que nós estamos vendo durante o ano todo. Falando a respeito primeiro de volume, nós devemos ter, de certo modo, uma compensação em novembro pelo volume mais baixo que foi embarcado no mês passado. E em relação ao preço da tonelada, nós estamos chegando já a um patamar médio em relação ao que deve ser o valor da tonelada exportada de carne bovina aqui no Brasil? Bom, vamos lá. É isso mesmo. O problema que a gente
quando a gente faz conta ano a ano, né, faz a comparação, a gente vem de ano de recorde de exportação, né? Foram anos fabulosos para exportação, em volume e em cotação da carne bovina exportada, tá? Então, esse ano a gente deve ter um desempenho um pouco mais baixo, mas é porque a gente teve aquela parada no começo do ano, em função aí do caso atípico de vaca louca, mas ainda assim serão volumes muito bons. Agora, com relação ao preço da carne, sim, hoje a China ela entende melhor o mercado brasileiro, aqueles ágios extraordinários deixaram de existir, e hoje a gente está num nível aceitável pelo mercado para uma carne bovina comum, uma commodity, tá? Voltando, por exemplo, a União Europeia pagar mais pela tonelada de carne, porque só tem cortes de traseiro, aí vem as características de cada mercado, tá? Agora, a novidade é que o Brasil, ficando livre da vacinação de aftosa, a expectativa nossa é que mercados como Japão, Coreia do Sul, Taiwan, eles sejam franqueados para o Brasil, e dessa maneira não são volumes grandes, mas o preço da carne lá é muito bom, então a gente deve ter compensações financeiras com a abertura desse mercado. Tá certo, Alcides. Alcides, eu quero falar contigo a respeito do encontro de analistas, mas antes eu vou te fazer uma última pergunta, antes de falar do encontro, que é relacionado a um tema que está sendo o tempo todo falado aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, que é diretamente relacionado ao clima, os efeitos do El Niño. Né? E nós temos trazido regularmente esses efeitos do El Niño sobre a agricultura, a semeadura de soja parada em 4, 5 estados que estavam semeando e não tem mais jeito, necessidade de replantio no Mato Grosso, né? E temos aí também uma pastagem brasileira que está sendo duramente castigada e a capacidade de suporte deve ter reduzido muito. Como é que este cenário hoje que nós temos, que eu vou colocar dois, tá? De uma pastagem prejudicada pela seca e também já uma expectativa de menor volume de milho disponível no próximo ano, em 2024, como é que isso tem mexido com a oferta de animais aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa. As janelas de semeadura elas estão se estreitando, ainda a gente tem janela para semeadura de soja, mas nós vamos ter um aperto no milho, tá? Então, a gente deve ter efeitos sobre o preço dessas commodities na composição da ração para todos os animais, para frangos, suínos e bovinos. Tá? Com relação à pastagem também, a gente agora seria a época de chuva, da gente estar recuperando essas pastagens, para a gente ter pleno desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento botânico lá para o mês de janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Isso provavelmente vai ser jogado para frente. Então, sim, a gente vai ter algumas dificuldades nesse sentido, ou pelo menos uma quebra de expectativa, tá? Então, talvez a gente não consiga ter as três, soja, milho e capim, mas talvez a gente tenha soja, sorgo e capim, não é? Então, a gente tem algumas alternativas ainda pela frente, tá? Que pese ainda a China comprando bastante milho do Brasil. Para você ter uma ideia, Fabiano, no ano passado, toda a nossa produção foi consumida. Foi consumida a parcela internamente e o sobressalente foi exportado. Tá? Então, o Brasil está caminhando aí para uma economia agrícola bastante ajustada com relação a grãos, e a alternativa é a gente plantar mais e produzir mais. Mas, com relação ao clima, nada há de ser feito, e a Bolsa, já que você está falando, a B3 já está, a B3 no Brasil e a Bolsa de Chicago, etc., eles já estão, o preço dessas commodities agrícolas já estão aferindo essa preocupação que você muito bem reportou aí. Tá certo, Alcides. Alcides, agora fala do encontro de analistas da Scott Consultoria, e tem um tema aqui que a minha produção destacou, que eu sei que vai ter muito motivo para discussão. Impactos da conjuntura política e econômica para o setor agro. Como é que será esse encontro dos analistas? Como que esse debate vai ocorrer, Alcides?
O Fabiano, a gente faz esse encontro já há muitos anos, sabe? Então a gente leva a turma da Scott Consultoria, né? A gente fala microeconomia, que é o que nós estamos conversando aqui agora, e trazer o pessoal de macroeconomia. Então nós vamos ter lá o Pedro Parente, o Marco Janck, o pessoal do Ângelo, do Ministério da Agricultura, o Sérgio Dezen, enfim, um timão para falar da microeconomia, da pecuária de corte de grãos, vai ter o pessoal da BPA também, vamos trazer lá o Ivan Vedequim, que vai mediar o setor de macro, e a gente vai... O que acontece com o Brasil, o que acontece com a inflação, o que acontece com o crescimento global, se o Brasil já assimilou a mudança de governo, quais são os incentivos, como é que está a taxa de juros, como é que estão as fintechs que estão financiando. O agro precisa de financiamento, né? Precisa de crédito. Então a gente tem, nós vamos abordar o dia a dia da produção pecuária, considerando pecuária de corte, reposição, grãos, etc., né? E também a parte macroeconômica, né? Como é que anda a renda da população, como é que andam os mercados mundiais, o que essas guerras nos afetam. E o público, eles têm ali uma boa ideia de o que deve acontecer e como eu devo planejar os meus negócios para 2024. É um evento legal, é rápido, começa às 8 da manhã, termina 1 hora da tarde, é concentrado e bom. Recomendo. Concentrado e bom. Começa às 8 da manhã, o pessoal tinha colocado na tela ali, no próximo dia 17 de novembro. Ainda tem possibilidade de inscrição, Alcides? Ah, sempre tem, não é? A gente dá um jeito. Vai ser aí no Cubo, em São Paulo. Aí não, né? Você está em Campo Grande, vai ser no Cubo, em São Paulo. E o auditório cabe aí 200, 250 pessoas. Ainda tem vaga assim. Pode se inscrever.